Muito obrigada, Susan, pela explicação, por compartilhar conosco essa metodologia que vocês desenvolveram. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, me disseram que a minha voz estava saindo muito baixa quando eu falei no começo, por isso que eu aproximei o microfone. Se eu estiver falando baixo demais e as pessoas não conseguirem me ouvir, façam alguma manifestação que eu consiga perceber. E a segunda coisa é que antes eu esqueci de dizer que, assim como nos painéis de ontem, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas ao final da minha fala, e da Júlia e da Paula. Então, por favor, eu peço que vocês mandem as perguntas por escrito. Bom, depois de ouvir como a explicação da Susan sobre essa metodologia, a primeira vez que eu tive contato com isso foi em fevereiro desse ano, que eu tive contato com essa explicação toda dela, quando nós viajamos para lá para sermos treinadas e conhecer melhor o trabalho que a gente deveria reproduzir aqui no Brasil. E foi, assim, por um lado, é super estimulante, porque você quer ver se isso funciona e como funcionaria aqui no Brasil. Como a Susan falou no começo, isso só foi aplicado em países de língua inglesa. Então, eles trabalham na Austrália, no Canadá, agora na Inglaterra. Essa é a primeira vez que vai ser testada essa metodologia em um país de uma cultura diferente, né, que não tem essa mesma relação com os Estados Unidos. Então, a gente foi para lá e teve vontade ficou muito entusiasmado quando viu a apresentação deles. A gente passou uma semana em Washington estudando. Quando eu falo nós, eu estou falando nós três. E, ao voltar para o Brasil, nós tentamos começar a colocar em prática o que havíamos aprendido. Mas o processo começou um pouquinho antes de fevereiro, foi, na verdade, no ano passado. Eu pediria que colocassem o primeiro slide da minha apresentação. Poxa, justo a minha. Todas entraram bem. Pode... Ok. Você pega para mim? Se ninguém se importar, eu prefiro falar aqui mesmo, sentada. Obrigada. Então, a primeiro... Será que funciona? Não, me disseram que é lá em cima. Isso. Então, a primeira dificuldade que a gente encontrou foi quando o pessoal do Frameworks passou o perfil do profissional que nós precisaríamos encontrar para trabalhar nas pesquisas do Brasil. Então, primeiro, ele tinha que conhecer de antropologia cognitiva, conhecer de mídias, de ciências políticas, de sociologia e de linguística. Então, eu olhei essa receita, eu não sabia nem que bicho seria isso. Mas, aí, com a ajuda de algumas pessoas, eu descobri que esses bichos se parecem assim com pessoas bem legais, como a Júlia e a Paula, que estão trabalhando conosco. E, na verdade, a gente conseguiu encontrar essa rara combinação graças ao apoio do Michael, que vai falar mais tarde com vocês, e que traz Frameworks, e que é um antropólogo que já fez pesquisas aqui no Brasil. Ele é apaixonado pela cidade de Belmonte, na Bahia, onde ele passou bastante tempo. E o orientador dele acabou nos ajudando, e nós conseguimos encontrar profissionais que tivessem esse conjunto de formações, ou seja, uma capacidade de desenvolver um trabalho com uma metodologia científica mesmo de pesquisa, que é uma característica dos antropólogos, mas que também tivessem o olhar da comunicação, uma capacidade de avaliação política, noções de sociologia a serem aplicadas nas entrevistas e de linguística também. Então, quando nós conseguimos montar essa equipe, foi que viajamos para os Estados Unidos para conhecer melhor o que nós teríamos que fazer. Acho que... Bom, isso é o que eu estava mencionando. Nós fomos para o Washington, para o Instituto Frameworks, onde nós aprendemos as várias etapas. Aqui, eu tenho uma formação jornalística, então a noção de que você vai passar um ano levantando o que você tem que comunicar, e depois você vai passar mais não sei quanto tempo criando umas metáforas, é um processo estranho para nós.
jornalistas que somos bem imediatistas, tem alguns colegas meus aqui na plateia, e a gente teve que descobrir como funciona o processo de criação dessas metáforas, por meio de várias etapas, mais longas, menos superficiais, e a gente aproveitou o curso para definir algumas coisas, né? Primeiro, o número de especialistas que a gente achava que seria importante entrevistar aqui no Brasil, e nós acabamos concluindo que a gente deveria entrevistar um grupo de 20 especialistas. Nossa, já estou na metade da minha fala, mal comecei. E de diversas áreas. Então, nós procuramos não só os que a gente chama de hard science, que eram os neurologistas mesmo e os psicólogos, mas economistas, nutricionistas, pediatras, de diversas áreas mesmo, para que a gente pudesse mapear o conhecimento científico sobre primeira infância aqui no Brasil para ser transmitido. Definindo mais ou menos as áreas que a gente queria cobrir, a quantidade de cientistas, a gente teve que escolher o nome desses especialistas a serem entrevistados. A gente contou com a ajuda do Center on the Developing Child de Harvard, que conhece especialistas aqui no Brasil, e também dos nossos colegas e nossos parceiros. Mas o processo foi um pouco mais demorado do que a gente imaginava. Primeiro, porque o Núcleo Ciência pela Infância não é tão conhecido e não é tão fácil explicar o que a gente faz. Essa metodologia é uma coisa nova que está sendo trazida para o Brasil. Então, foi mais difícil conseguir convencê-los a nos dar entrevista, foi difícil encontrar espaço na agenda deles, e o que a gente achou que, bom, em um mês isso vai estar resolvido. A gente está falando de fevereiro e, até o momento, a gente tem 17 entrevistas feitas, né? 16 entrevistas feitas. Então, não é tão simples, até porque as entrevistas são longas, são entrevistas de 2 horas, e são pessoas com uma agenda bastante complicada. Porém, uma vez feitas as entrevistas, a gente teve um apoio muito grande da parte dos cientistas, e todos eles concordaram com a ideia de que é extremamente importante que encontremos um caminho para traduzir a ciência para a sociedade, para que ela seja incorporada nas políticas públicas, nas práticas dos profissionais, e que ela realmente mude a realidade. Então, e sendo feito de uma forma tão científica, ou seja, para eles isso tem uma especial importância, e é bastante fácil entender. Eu acho que eu pulei aqui alguma coisa. Aí a gente tinha as entrevistas com a população, para entender o que a Susan chamou de modelos culturais, ou seja, quais são os filtros que a população usa para entender o conhecimento, para receber a mensagem, como ela vai navegar por meio daquele pântano. E nós precisávamos definir aqui no Brasil onde a gente deveria entrevistar as pessoas. Também seriam 20 entrevistados, também são entrevistas longas, de 2 horas, e nós tínhamos dúvidas onde deveríamos entrevistá-lo. E aí, no caso, a gente contou com a sorte, porque a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal estava desenvolvendo simultaneamente uma pesquisa com o IBOP, que, aliás, vai ser apresentada aqui no próximo painel. E então a gente pediu ajuda ao IBOP para que eles nos mostrassem como que a gente conseguiria ter uma amostra representativa de como o brasileiro pensa, quais são seus modelos culturais num país tão grande com uma cultura tão diversa. E eles acabaram nos trazendo essa sugestão: Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre. Surpreendentemente, São Paulo não está na lista das cidades a serem entrevistadas, o que mexeu um pouco com o meu orgulho, mas o que eles falaram é que, digamos, a gente
estando nessas cidades, a gente conseguiria, sem dúvida alguma, captar também a forma ou os modelos culturais utilizados aqui em São Paulo. Então, nós fizemos, a Júlia e a Paula fizeram esse trabalho das entrevistas de 2 horas, acompanhadas pelo Michael, que eu já citei, que trabalha no Frameworks e que é quem nos apoia aqui, até porque a gente tem a sorte de que ele fala português, consegue acompanhar. Então, nós fizemos já as 16 entrevistas, fizemos as 16 entrevistas com especialistas, as 20 entrevistas com as pessoas, e, nesse momento, nós estamos no processo de transcrição. Essas entrevistas têm que ser todas transcritas para serem analisadas de acordo com códigos específicos, um software específico que apoia os pesquisadores nessa análise. E estamos no processo também de tradução para o inglês, para que o Instituto Frameworks consiga também conhecer o conteúdo das nossas entrevistas e nos ajudar nessas análises. E agora eu vou convidar a Júlia e a Paula para contarem um pouquinho das conclusões iniciais, que elas estão chegando, muito iniciais mesmo, porque a gente está no momento ainda de começar a análise desse material todo, mas elas já trazem alguns indícios que elas conseguem perceber nas entrevistas que fizeram. Muito obrigada. Bom, gente, pode ir? Vocês podem botar, ok. Eu e a Júlia, a gente está justamente responsável para aplicar a metodologia Frameworks aqui no Brasil. Ou seja, a gente já fez, como a Andréa disse, as entrevistas com o público, estamos terminando as entrevistas com os especialistas. E, dentre as 16 que foram feitas, a gente já analisou 10, ou seja, está tudo bem no início. E, enfim, quando a Andréa pediu para a gente passar para vocês as nossas primeiras impressões, a gente ficou um pouco em dúvida do que exatamente a gente teria pronto para dizer aqui. E, considerando que pronto a gente não tem nada, o jeito que a gente encontrou foi tentar ilustrar o método do Instituto Frameworks com o conteúdo brasileiro que a gente dispõe até agora, ou seja, a gente não vai entrar em quase nenhum detalhe e é tudo bastante, totalmente, eu queria enfatizar isso, preliminar. Ou seja, provavelmente no próximo fórum a gente vai mudar bastante do que eu vou falar aqui agora, do que eu e a Júlia vamos falar aqui agora. Na análise das entrevistas com os especialistas, uma das mensagens que eles identificaram como importante para traduzir para o público foi a seguinte. Antes de eu ler, eu gostaria de dizer que ela não é a única, haverá outras com outros conteúdos, e que essa frase não é a final, a gente ainda vai refinar a frase bastante. Então, a primeira infância é a fase em que o cérebro aumenta radicalmente em tamanho e em que as sinapses são construídas de forma igualmente acelerada. Nessa época, o cérebro se estrutura e se diferencia de forma intensa. Tal desenvolvimento deixa o cérebro extremamente plástico, ele torna a criança mais predisposta ao aprendizado, mas também a deixa bastante vulnerável às influências do ambiente onde ela vive. Bom, agora, já que a gente está compartilhando um pouco o trabalho, a gente compartilha também essa fala. Bom, como a gente pode ver, essa é uma frase bem complexa, né? Que tem diversos conceitos científicos e um tipo de encadeamento de ideias que requerem um conhecimento anterior para a sua compreensão. E, para quem trabalha com esse tema, ou até quem esteve ontem aqui na fala do Dr. Charles Nelson, essa frase pode ser bem mais acessível, mas, para a maioria da população, ela não seja tão evidente, ou, o mais importante, talvez, ela não seja suficientemente convincente também. Então, eu vou botar ela um pouco para trás. Nosso trabalho é tentar fazer uma descodificação dessas frases.
e comparando-as com conceitos que são utilizados pelo público para pensar o desenvolvimento, a primeira infância, e para assim a gente poder identificar as lacunas e também os pontos de encontro entre conceitos e ideias científicas e leigas, né? Então, a gente vai fazer uma comparação com as entrevistas com o público, e isso é muito simples, assim, é uma coisa que a gente pegou das nossas primeiras impressões mesmo, assim, uma coisa que a gente percebeu enquanto a gente estava fazendo as entrevistas com o público, que é o seguinte: nas entrevistas com o público ficou, primeiramente, além de tudo, evidente o desconhecimento da expressão primeira infância, né? Isto sem mencionar o desconhecimento de todos os outros conceitos e ideias contidos na frase que a gente está utilizando como exemplo aqui. Então, até a expressão primeira infância é completamente desconhecida pela grande parte do público. E a gente fez entrevistas com pessoas provenientes de diversas camadas sociais, em diversas partes do Brasil, né? Nas entrevistas com o público, a gente... A primeira pergunta, na verdade, no nosso roteiro foi: quando você ouve a expressão primeira infância, você pensa em quê? Né? E, nas respostas, os entrevistados eles conectavam essa expressão com duas coisas, que primeiro, as primeiras lembranças, né? As próprias primeiras lembranças, né? E a outra coisa é um período de muita inocência. Entre os entrevistados, a fase dos 0 aos 2 a 3 anos, existe a ideia de que a criança cresce e muda, né? Mas essa mudança é considerada natural e espontânea. E quando vários dos entrevistados elaboraram sobre as habilidades adquiridas por crianças nessa faixa etária, a ideia de desenvolvimento não apareceu em primeiro plano, né? Nesse sentido, o termo desenvolvimento foi muito mais conectado a idades acima dos 3 anos, e especialmente quando as crianças vão para a escola, né? Então, a fase dos 0 aos 3 anos, quando a gente falava em desenvolvimento, não fazia essa conexão assim automática na cabeça das pessoas. Desenvolvimento para elas é quando as crianças vão para a escola, né? Essa foi essa é uma primeira observação. O fato do desenvolvimento não estar imediatamente ligado a essa faixa etária, né, não quer dizer que a gente identificou uma carência de cuidados dos pais, dos responsáveis, dos adultos em relação às crianças. O objetivo da nossa pesquisa em específico não foi fazer esse tipo de avaliação. O que a gente pode dizer agora, preliminarmente, é que nas entrevistas as pessoas enfatizaram frequentemente que as crianças pequenas precisam de muito afeto, atenção, orientação e cuidados, ou seja, elas demonstraram bastante consciência disso. Mas, como estratégia de comunicação, aliás, até por isso, porque elas têm essa consciência, a gente pensa que talvez fosse interessante que o termo desenvolvimento fosse acompanhado de outras imagens, que a Susan falou bastante, que a gente chama, no método Frameworks, de metáforas, para que o público pudesse justamente associar esses cuidados e estímulos que eles já têm como importante para eles a um futuro de mais bem-estar e de maior desenvolvimento cognitivo e relacional. A gente não tem a menor ideia ainda de quais serão essas metáforas. A gente até tem algumas candidatas, mas, enfim, é muito cedo para dizer agora. Candidatas não, algumas ideias, na verdade, né? E o que eu gostaria de dizer para terminar, né, é que essas metáforas elas podem ser criadas por nós, antropólogos, comunicadores, ou então elas podem ser identificadas nas próprias entrevistas com os especialistas ou com o público em geral. E isso será feito ao longo dos próximos 6 meses.
E, depois desse período, elas vão entrar em fase de teste. Então, a gente vai fazer uma série de entrevistas nas ruas, como apareceram alguns trechos na apresentação da Susan. A gente vai fazer isso, lógico, no Brasil. E, além de discussões em grupo, com o objetivo de justamente verificar se essas imagens acionam ou evocam as mensagens mais importantes que os especialistas identificaram para o melhor desenvolvimento na primeira infância. É isso. Ok, então. Obrigada, Júlia e Paula, por terem adiantado um pouco do trabalho que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo. E eu recebi aqui algumas perguntas e vou passar a fazê-las. A primeira, na verdade, não é especificamente uma pergunta, é uma mensagem que foi enviada para toda a mesa, dizendo, a pessoa diz: considero ótima a troca de experiências com iniciativas internacionais, mas sugiro que conheçam a obra de Paulo Freire, que soube inaugurar na agenda nacional a importância da educação popular, centrada, eu acho, nos contextos sociais e históricos dos sujeitos, numa proposta de seleção dialógica, de onde é possível traduzir os conhecimentos para que se tornem culturalmente relevantes para as populações. E eu estou lendo essa mensagem primeiro porque a gente recebeu uma pergunta exatamente falando. A pergunta é para a Susan, perguntando como a metodologia do Frameworks interage com outras metodologias de levantamento e disseminação de conhecimento. I'm sorry, I didn't get the last question. Você não quer traduzir? Did they translate the question for you? Yeah, I think so. Is how Yeah. yeah? The framework's methodology Yeah. interacts with other So when I put up that large, complex chart of the methods that we use, we are borrowing these methods from other disciplines. So we do survey experiments. Experimental surveys are borrowed from experimental psychology. The cultural models work that we do comes out of psychological anthropology. So we are hugely dependent upon methods that other people have pioneered. What we have done is to operationalize them cross-disciplinarily and to assign to each of these methods a place where we believe that they actually get at the right question. So everyone does focus groups. We ask, what are focus groups good for? Lots of people use them as cheap ways to do individual interviews. So the unit of analysis is the individual. We don't believe that's what focus groups should be good for. Focus groups are, the unit of analysis is the group. And what you're looking for is what happens when someone deviates from the group discussion? What happens when you plant something that is a deviation? How does the group come back together and either adjust or suppress that? And so what we've done in our methods is really to borrow, to steal from many disciplines, but to arrange these in a way that we think has a better logic than simply going out and doing a survey or doing things that are disconnected, that are designed to get you everything in one method. We don't believe you can get everything in one method. And just to go to the first question to Paulo Freire, I'm married to a political historian. I would be the first to say that that we believe that you can translate these issues for people and that you can teach them to them and that you can borrow from the cultural history of a country and be able to remind people what they already know so that they can learn more and so that they can make it theirs. So our work is very much, its orientation is very populist. Eu posso falar uma coisa? Só para responder um pouco o comentário sobre o Paulo Freire, nós entrevistamos pedagogos que falaram muito do trabalho do Paulo Freire. Em termos da visão de comunicativa que está contida no trabalho dele. E, além disso, eu também já li muito Paulo Freire
E adoro o Paulo Freire também, então é só para os pedagogos ficarem bem tranquilos, que a gente está bem consciente também de outras visões metodológicas anteriores e que vamos tentar incorporá-las o máximo que a gente puder no nosso trabalho. Bom, a próxima pergunta diz aqui que é para a Susan e para a Andrea, mas eu acho que a Júlia e a Paula estão mais gabaritadas para responder, porque nos pedem para dar um exemplo de perguntas feita aos especialistas e de pergunta feita para o público em geral. E querem saber se são perguntas que fazemos ou se são frases, para ver se eles concordam ou não. As perguntas, elas tanto para um grupo como outro, elas eram bem amplas. Então, acho que as duas entrevistas a gente abriu perguntando o que é para os especialistas, o que é desenvolvimento na primeira infância, e para o público em geral, o termo primeira infância, quais são as imagens que você pensa, o que você pensa quando ouve no termo primeira infância. Para os especialistas, a gente esse grupo de mensagens principais, que são frases que a Susan mostrou antes, no final das entrevistas com os especialistas, a gente perguntou se eles concordavam ou não com essas frases, para ver se aqui no Brasil se dava ênfase em algum aspecto ou outro, enfim, se tinha alguma diferença sobre o conhecimento científico mais consensual nos Estados Unidos. Mas, em geral, eram perguntas bem amplas e os dois roteiros eles são semi-estruturados, ou seja, a gente tentou mudar segundo tanto as especialidades e áreas de interesse dos especialistas como as idiosincrasias das pessoas de várias regiões, de várias classes sociais, gênero, raças, etnias, cores, enfim. É isso. Aliás, eu acho que quando eu falei sobre o trabalho, eu não mencionei que, claro, as entrevistas que a gente fez com a população foi uma amostra representativa demograficamente falando, né, que esses são esses critérios que elas citaram agora. Bom, Susan, agora veio uma pergunta em inglês para você, já para facilitar, né? E a pessoa diz: One thing is to change people's belief, understanding and discourse, but another much more difficult is to change people's behavior, actions. Take for example the behavior of using car seats for children or not, allowing children aged 10 to ride in the front. It's only recent that these guidelines started to be endorsed and became law in Brazil. So now, Brazilian parents are more likely to use the car seat, but we still have lots of parents who do not comply. Some of the arguments are, I don't have money to buy a car seat. I'm not going very far, and this is a lot of work. And these are parents who love their children. They now know they can get a fine if they don't use the car seat. Multa? Fine. Okay. But why are they still taking chance in spite of the messages they get from the media about child safety? And shouldn't they change their behaviors simply because it puts their child at risk, and not because they may have to pay a fine? Okay. The one thing that I will take away from this symposium for sure is that Brazilians have a very different cultural model of questions and answers than Americans do. So our questions are things like, why do people age up early child development? And then there's a one-sentence answer. So you ask these beautiful, complex questions, and I will try to honor the intent here, even though I want to say. So the work of frameworks, or the work of communication specialists, is often divided into two camps. People who, like we do, are interested in public policy as a way of shaping individual behavior. So all of the work that we do is not about helping individuals to get their children to sleep through the night. It's about
how families growing up in neighborhoods of violence or disruptive neighborhoods are affected by that trauma, and how housing policies can be changed so that they are not exposed. So we are looking at the shaping force of policy across a population, much more aligned with sort of public health objectives. And then there are people who do social marketing, what's called social marketing in our country, that are looking very specifically at how you market particular behaviors to individuals. They're very different, and they're very different philosophically. So our work is really about how the policy, for example, of car seats can be made available to people. So the issue of fine, we would think whether there is a fine would be very important to us. Have we made it easy for people? Have we explained to them how the car seat protects the child and why this was encoded in policy in order to protect them? But our work is not about marketing individual behaviors to individuals, because it is, at the end of the day, fairly inefficient to try and be marketing a particular behavior one by one, as opposed to creating conditions where the behavior is easy to follow and is encoded in policy. So if you want somebody to teach your child how to sleep through the night or to get a car seat, you really need a different orientation. Muito obrigada. Aqui tem mais uma pergunta para a Susan, que é a seguinte: como sensibilizar e mobilizar a comunidade educacional para que relacione os conhecimentos científicos construídos na atualidade a seu papel na comunidade? Oh, great. So one of the things that we have found in our work, in mobilizing networks of advocates, people who form public policy and who implement public policy, is that if we can explain framing so that it unites the groups, then you can use the entire depth of the group, the entire breadth of those organizations to form a social movement. So what you have now is you have, at least, I'm speaking on the basis largely of American, but also this has been true in Australia, in Canada, you have silos of individual groups that are organized around very small issues or small sets of policies, and they are advocating for those policies, and they are in fact in competition with each other for public attention and understanding. The value of the work that we do, where you look at the broad values that you want to get forward, that you want to remind people of, the metaphors that will help them understand a large concept like early child development, are that you can then map them on to whether you're interested in child abuse, child mental health, early skills development, environmental policy. And so you create a natural way for organizations to affiliate and to work across their issues together. Instead of being competitors like your Pepsi and Coke, you are now all invested in a set of ideas that lift all of your policies. And when we can show that in our experiments, then we're able to bring people together who realize that talking about children's oral health can be done using these same frame elements, same way of talking that you can when you're talking about child mental health. And that unifies a field. It creates a common language across them. It creates cross-issue strategies that really can make you much more powerful. It creates the equivalent of social movements, and we know from the sociology literature that social movements are effective when they adopt a massive frame, a frame that can be spread across those groups. That's when they achieve their power. Bom, muito obrigada, Susan, pela sua explicação. A gente está terminando agora a sessão de perguntas e respostas. Eu agradeço a atenção de todos vocês e espero que no ano que vem a gente se encontre para mostrar já resultados mais concretos do nosso trabalho. Obrigada. Agradecemos a participação de todas nesta mesa.